Então vamos embarcar nessa história? Ela se chama Sem Brincadeira. E nesse livro, na capa dele, nós podemos enxergar um menino que está com uma expressão, um sorrisinho no rosto, e um homem e uma mulher. Será que eles são um casal? E será que eles são os pais desse menino? E vocês repararam na expressão dos dois? Principalmente do homem? Parece uma expressão meio assustada, meio espantada. Vamos descobrir no livro por que eles estão com essa expressão? Essa é a história do Guilherme e ele está no 4º ano, assim como vocês. E nesse livro ele conta o quanto ele ama ler. Bom, o Guilherme ele já leu mais de 20 livros sozinho, sem brincadeira, sozinho. E a professora dele pediu para escrever uma redação sobre o que eles mais gostam de fazer. E o Guilherme, ele escreveu sobre quando ele começou a ler, porque ele mais gosta de ler. E quando ele começou a ler, foi um dia que a mamãe dele estava lendo quando ele era bem pequenininho. E foi antes de entrar na escola. A mãe dele lia todas as noites para ele. E ele lembra como se fosse hoje. Ele estava juntando uma letrinha com a outra até que de repente começou a ler. E era a história da Chapeuzinho Vermelho. E naquela noite ele teve até que chamar o pai dele para levar a mãe para a cama, pois ela acabou dormindo no meio da história. Sem brincadeira! Ao invés do Guilherme escrever apenas uma redação, ele se empolgou e escreveu 10 redações. Sem brincadeira! E nessas redações, ele escreveu sobre o quanto ele gosta de ler e escrever. E na sua segunda redação, ele diz sobre o que ele gosta de ler, que são livros que têm bastante aventura e também confusão. Ah, e ele também gosta de ler jornais de esporte, assim como seu pai. Em sua terceira redação, o Guilherme conta que era para ele ter passado por 5 professoras até hoje, mas ele só passou por 3. Uma delas foi a professora do jardim. A outra foi a mesma professora na primeira, na segunda e na terceira série. E a outra, que é a mesma agora, do 4º ano, a professora Mara. A Prof. Mara, ela é muito legal e o Guilherme mais gosta nela é que ela sempre leva escritores para os alunos conhecerem. Mas a última vez que um escritor foi lá, foi a maior confusão. Os escritores sempre apresentam seus livros e depois a professora abre um momento para que os alunos façam perguntas a eles. Mas o Guilherme, em sua 4ª redação, ele escreve que sempre tem aquelas perguntas. E bom, uma menina da sala dele perguntou para que time a escritora torcia. E ela já caiu no choro, porque o time que ela torcia perdeu o último jogo. E para ela se acalmar foi muito difícil. Tiveram que levar água com açúcar para ela lá na sala de aula. E depois tiveram que levar ela embora, porque ela não conseguiu se acalmar e ficou lá chorando e chorando. Sem brincadeira, foi a maior confusão. Depois disso, o Guilherme resolveu falar com a professora e dar a ideia de mudar esse negócio de fazer perguntas. E então, em sua 5ª redação, ele escreve que a escritora Marta Taquaral foi convidada para visitar a turma. A professora, junto com o Guilherme, tiveram uma ideia e após apresentar o livro, os alunos iriam fazer uma encenação das histórias dos escritores, que no caso, o convidado da vez seria a Marta Taquaral. E todo mundo amou a ideia, sem brincadeira. Guilherme e seu grupo já escolheram a história e na sua 6ª redação, ele escreve que a professora ajudou ele a transformar a apresentação de um teatro.
eles já começaram a ensaiar até que um integrante do grupo pegou catapora e não pôde mais participar de nada. E também não teria mais ninguém para fazer o papel da onça pintada. Na sua 7ª redação, então, veio uma excelente ideia. A Camila, que também faz parte do grupo, sugeriu que o Rex, que é um cachorro dálmata todo pintadinho, poderia participar do teatro. E as frases da onça pintada, alguém gritasse lá de trás do palco. Sem brincadeira, será que vai dar certo? O ensaio com o Rex foi um sucesso. E no dia da apresentação estava todo mundo nervoso. E na sua 8ª redação, o Guilherme conta que a Marta Taquaral chegou, brincou, conversou com todo mundo, contou piadas. Ela era muito divertida. E após ela apresentar o seu livro, estava todo mundo preparado para fazer as apresentações. Bom, estava tudo indo muito bem, até o Rafael, um integrante da equipe de Guilherme, chegar com uma fantasia para o Rex. Sem brincadeira, ele notou que a equipe toda estava fantasiada, menos o Rex, o cachorro estava usando fantasia. Então, ele trouxe uma cabeça de onça para ele. E o pior de tudo, que ele nem deu bola e usou numa boa. Estava indo tudo muito bem, mas ninguém percebeu que a sala foi ficando quente e a máscara de onça deveria estar apertando o Rex e incomodando ele. Então ele começou a rosnar, a babar por baixo da máscara e na sua 9ª redação, o Guilherme conta o que o Rex aprontou. E o coitado estava desde o início lá sentado esperando a apresentação, até que de uma hora para outra, de repente ele saiu correndo que nem uma fera e logo para cima da Marta Taquaral. Sem brincadeira! A mulher levou o maior susto. Ela deu um berro e saiu correndo até o pátio da escola. E lá tinha uma jabuticabeira que ela pulou. E ficou gritando socorro enquanto o Rex latia para ela. Bom, ela só desceu de lá um tempão depois, quando o zelador da escola levou uma escada para ela e quando o Rex já estava bem mais calmo. Sem brincadeira, que confusão! E todas essas redações o Guilherme escreveu e entregou para a professora, que achou muito criativo, mas ela disse que é melhor deixar o Rex de fora quando a Marta Taquaral realmente for visitar a turma. E bom, a 10ª redação é essa que estou lendo, aquela que a professora pediu lá no início da história, para escrever algo que mais gostava de fazer. Eu acho que a Marta Taquaral e o Guilherme, eles têm algo muito em comum. O que eles mais gostam de fazer é escrever.